Os consumidores brasileiros terão que pagar 3 bilhões de reais a mais nas contas de luz neste ano. É isso mesmo. O objetivo é cobrir o déficit na arrecadação da bandeira tarifária em 2020. Então, para explicar o porquê dessa adição em cima das contas, nos atende o especialista em energia e ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, Afonso Henrique Santos. Afonso, bom dia e obrigada por falar à Jovem Pan. Bom dia. Muito bem. Afonso, a bandeira tarifária teve então um déficit de 3 bilhões em 2020. E o que nos levou então a esse déficit e como será repassado a nós consumidores? Bom, primeiramente é bom eu entender que o setor elétrico é um setor equilibrado. E sempre quem paga é o consumidor, que é onde entra o dinheiro. O que nós tivemos durante 2020, em função do problema da pandemia, foi diferir, foi atrasar o recolhimento do pagamento normal, que é a chamada bandeira. Ela foi suspensa por cerca de 6 meses para poder dar maior modicidade ao consumidor e permitir que ele enfrentasse a crise. Não foi só isso. Nós tivemos, por exemplo, a questão da não ter corte de consumidor inadimplente. Foram ações importantes para enfrentar a crise, pilotadas pela ANEEL e com o respaldo das concessionárias de energia elétrica. Nós pagamos o ano passado 1,2 bi, se não me engano, algo assim, de bandeira, contra 4,300 em 2019. Portanto, esse 1,5 bi é para pagar a diferença. Vamos lembrar que a hidrologia está muito ruim. Nós estamos em pleno verão com geração termoelétrica, estivemos assim no ano passado. Então, é uma coisa natural esta cobrança pela geração térmica, por essa geração mais cara, para compensar a hidrologia ruim e os reservatórios baixos. O que nós temos que ter, o que a ANEEL tem que zelar, é para que isso não vá se juntando e torne uma bola de neve. Portanto, ela tem que começar a cobrar e deve cobrar de uma maneira também diferida ao longo do ano, de maneira que tenha pouco impacto. E, paralelamente, ela está devolvendo o recurso, ela está numa audiência pública para devolver o recurso de imposto cobrado a maior durante anos e anos, que, segundo atendendo à decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é um processo normal entre a mais e a menos compensações que vão se dando. Agora, Afonso, a bandeira tarifária segue amarela neste mês de fevereiro, né, repetindo essa sinalização também de janeiro. Esse repasse será cobrado já no mês de março? Nós podemos, então, ter uma mudança de bandeira no próximo mês? Eu não estou seguro, acredito que sim, eu não estou seguro qual é a data de vigência da compensação, acredito que já no próximo mês, mas eu não li a regulamentação da ANEEL, mas se não for no próximo mês, será no outro, e é natural, como eu disse, e necessário, porque um sistema elétrico desequilibrado é o pior que pode acontecer para o país. Já aconteceu em alguns momentos, eu me lembro isso, e quando se acumulou uma dívida de bilhões, 25 bilhões de dólares, que deu maior trabalho para se compensar. Portanto, o setor tem que ser mantido equilibrado e com base em tarifa, não em subsídio governamental, são coisas distintas. Subsídio é, por exemplo, o auxílio que é dado, mas esse desequilíbrio na tarifa deve ser compensado e, naturalmente, claro que a ANEEL sempre olhando a capacidade de pagamento, procurando dar modicidade tarifária. Agora, um dos objetivos, como você explicou aqui para a gente, do aumento, é justamente que esse dinheiro pague pelo uso mais intenso das termoelétricas no ano passado, né, as usinas que geram energia mais cara. Agora, tudo indica também que nós vamos entrar no inverno, no período mais seco do ano, com o nível dos reservatórios muito baixos. Nós ainda estamos com déficit de chuva. Nós vamos precisar acionar as termoelétricas neste ano e existe a possibilidade de termos outro aumento? Seguramente nós ficaremos com bandeira vermelha aí logo, porque até a bandeira amarela ela é, no meu modo de entender, um erro do modelo. O modelo de operação do setor elétrico brasileiro, a meu ver, está errado. Nós não poderíamos abaixar os reservatórios como abaixamos. Inclusive, teve resolução da Agência Nacional de Águas, colocando limites no despacho de furnas e mascarenhas. Isso deveria se espalhar por todas as hidrelétricas, porque ao abaixar reservatório, nós estamos gerando
energia disso causando problema enorme na região. Furnas, que eu conheço bem, é uma das... Mudar o critério operacional. Este é uma bandeira que um grupo de pesquisadores no Brasil tem, eu faço parte desse grupo, trabalhando para que, se o mais urgente possível, repense o critério operacional que está superado. Ao mudar esse critério operacional, mantendo os reservatórios cheios, nós vamos reduzir a necessidade térmica, vamos atuar térmica mais espalhada ao longo do tempo, temos menos impacto de variações de bandeira e, ao mesmo tempo, que é muito importante, diminuindo este impacto socioambiental, principalmente nas populações lindeiras aos reservatórios. Agora, Antônio, há previsão para uma nova mudança nos valores cobrados pela bandeira tarifária? Te pergunto isso também para saber se o mecanismo atual arrecada o suficiente para cobrir os custos. Na verdade, nós temos alguns problemas. A bandeira, o custo de geração térmica está vinculado ao preço do petróleo e ao preço do dólar, né? Nós temos um dólar muito volátil, todo mundo diz que deveria estar aí a 4,50, 4,60, mas ele insiste em estar acima de 5. Ao mesmo tempo, o petróleo, que esteve bastante baixo e compensou, de certa forma, o aumento do dólar, ele volta a aquecer-se, com o inverno agora rigoroso no hemisfério norte, não vai chegar a valores tão altos como já esteve, mas isto é preocupante, vai ter impactos na tarifa, sim. E a bandeira terá que ser ajustada aos custos reais de operação das termoelétricas. Agora, a maior parcela de condição de energia elétrica no país é a condição das hidrelétricas, energia gerada pela água. O país investe como deveria em outras matrizes, como a energia eólica, também a energia solar, que nós ouvimos falar muito em países da Europa, né? Como que é essa questão aqui no Brasil? O país tem investido? Tem. Não digo que tem uma política assim tão favorável como tem na Europa, mas tem. Nós temos um parque eólico. Se você pegar só o Nordeste, o sistema Nordeste, seria o país de maior penetração eólica do mundo. Tem momentos 100% suprimento por eólicas, tem uma expansão muito significativa de solar. Hidrelétrica, ela tem que ser limitada, ela tem que, não, por causa do seu impacto, as grandes hidrelétricas. Ainda temos muitas pequenas hidrelétricas, devemos explorá-las, com certeza, mas solar está com cada dia mais força, mesmo com o câmbio desfavorável, a energia solar vem vindo muito menos por questão de leilão ou política pública, mas realmente por uma questão de compreensão do mercado, da sua oportunidade. Então, eu acho que nós temos um potencial muito maior do que está sendo explorado até agora. Mas já somos um player importante em solar e eólica, seguramente. Hidrelétrica sempre fomos, mas devemos deixar de ser. Para mim, hidrelétrica grande é uma coisa do passado. Nós devemos repensar as hidrelétricas, repensar a maneira que elas são operadas, os seus reservatórios grandes, mas ainda muita pequena central hidrelétrica a ser explorada, e isso deve ser, sim, incentivado e deve ter política pública específica para isso. Bom, Afonso, para a gente finalizar aqui, se a pandemia persistir da forma como estamos vendo, atingindo principalmente a economia do país, o senhor acredita que a ANEEL irá adotar medidas como fez no ano passado em relação à energia? Eu acho difícil, os espaços estão se tornando menores, né? Como acontece na questão do ajuste fiscal, também está acontecendo na questão tarifária. A ANEEL pode, sim, usar, por exemplo, crédito do PIS/COFINS sobre ICMS, que vai ter que ser devolvido para compensar a energia. Isso aí está sendo feito acordos com algumas empresas. A própria CEMIG abateu este crédito de devolução no consumidor na revisão tarifária e no reajuste tarifário. Então, eu acho que há mecanismos para atenuar o impacto sobre o consumidor. Mas os mecanismos no setor de energia elétrica, eles não são muito abrangentes. Mesmo na questão do governo federal, estão ficando muito mais restritas as possibilidades de ajustes de vantagens, de incentivos, né, vamos dizer assim, subsídios ao consumidor. Então, nós estamos, infelizmente, a pandemia se estendeu mais do que o imaginado e a realidade está se impondo e temos que enfrentá-la e procurar atenuar os impactos de menor renda. Este é o mais importante.
Muito bem, nós conversamos com o especialista em energia e ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, Afonso Henrique Santos. Afonso, obrigada aqui pela conversa e pelos esclarecimentos.